nossa aulinha de hoje vai ser esse tapetinho aqui, ó. Que não é um tapete, é a tampa do vaso do nosso jogo de banheiro Rafa. Nós vamos usar aqui fio 6 rosa, como eu já falei no vídeo do tapete da pia, fio branco. E o rosa multicolor e o verde multicolor da Barroco, que eu já deixei na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. Boa tarde, meninas e meninos, boa tarde. Na aulinha de hoje, eu vou dar início à nossa tampa do vaso do modelinho Rafa, tá bom? Ó, a minha florzinha aqui, eu já fiz o square nessa daqui, ó. Agora, eu vou fazer essa daqui com vocês, tá bom? Na aula do nosso tapete, também já tem essa parte, tá bom? Vocês não entenderem aqui, dá uma olhadinha lá. Nosso tapetinho de pia. Eu tenho aqui a minha florzinha, eu tenho aqui as pétalas dela. E nessa aqui de cima, eu tenho 5 pontos altos. Eu vou vir aqui, ó, nesse último ponto alto aqui, ó, por baixo da nossa folhinha, tá vendo? Vou inserir o meu fio. Vou buscar aqui, ó, o meu fio e vou dar um nozinho aqui. Agora, eu vou começar. Vou inserir a minha agulha aqui, ó. Vou buscar o meu fio. Vou trabalhar aqui, ó, 6 correntinhas. Esse daqui fica equivalente ao nosso ponto baixo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu vou vir aqui, ó, pra nossa próxima pétala, aqui, ó, nesse último ponto alto dela, pegando aqui, ó, nesse último ponto alto aqui, inserindo a nossa agulha por baixo da folhinha, tá? As correntinhas aqui da folhinha. Vou inserir a minha agulha e fazer aqui um ponto baixo. Novamente, eu vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou pra minha próxima pétala. No meu ponto alto aqui, vou inserir e vou fazer um ponto baixo. E essa daqui vai ser a repetição das nossas alcinhas aqui. Eu vou ficar aqui com um total de 8 alcinhas. Vou dar continuidade e volto com vocês. Voltei aqui, ó, com as minhas 7 correntinhas aqui finalizadas. Fizemos 6 correntinhas aqui, ó. Agora, eu vou fechar a minha. Vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha, onde eu falei que seria o nosso ponto baixo, e vou inserir a minha agulha aqui e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Vou caminhar aqui pro nosso espacinho com mais um ponto baixíssimo, só pro nosso fio sair daqui de dentro, tá? Vou subir aqui, ó, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fazer aqui um bloquinho, ó. Bloquinho de 3 pontos baixos separados por 2 correntinhas, que vai equivaler ao nosso canto, né? O nosso leque, ó. Fiquei com um leque aqui. Esse daqui vai equivaler ao meu canto, tá bom? Ó. Agora, vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou pro meu espaço aqui atrás das minhas folhinhas, aqui nas 6 correntinhas. Vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Fiz 2, fiz 3. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou para o meu próximo espacinho. E vou repetir aqui o meu canto. Então, vamos ficar assim, ó. Ó, vamos ficar aqui nessa carreirinha com um leque, um bloquinho. Um leque, um bloquinho, um leque, um bloquinho. E essa daqui vai ser a repetição da nossa carreirinha. Vou dar continuidade à minha e volto pra gente fazer a nossa segunda carreira e fazer a emenda dos square. Voltei aqui, ó, por toda a minha volta, fiz o meu bloquinho, o leque, o meu bloquinho, cheguei aqui no final dessa carreirinha, ó. Fiz aqui os meus 3 pontos altos aqui dentro, que equivale ao meu bloquinho. Vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas,
Vou vir aqui, ó, pro meu leque, aqui onde subimos as 3 correntinhas, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó, pro meu leque, com pontos baixíssimos. Sobre cada ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, fiz por um, fiz por dois, fiz no terceiro. Agora, eu vou aqui no meu leque, ó. Vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas pra dar altura do meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui um total de 7 pontos altos aqui nesse espacinho, tá? Que vai ser o nosso leque do canto, que vai deixar o nosso trabalho oval. 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui dentro, ó, contando com as nossas 3 correntinhas iniciais. Nessa carreirinha, eu vou fazer somente uma correntinha de separação, tá? Fiz uma correntinha, vou pro meu espacinho aqui, vou trabalhar aqui bloquinho de 3 pontos alto. Ó, fiz aqui 3 bloquinhos de ponto alto, vou fazer uma correntinha de espaço e vou para o meu próximo espacinho e vou trabalhar aqui outro bloquinho. E aqui no meu próximo leque, vou trabalhar aqui, ó, 7 pontos altos, tá bom? Eu vou explicar pra vocês, porque é bem facinho aí, pra gente adiantando o vídeo, tá? Ó, vou repetir aqui meu bloquinho, vou repetir aqui o meu leque com 7 pontos altos fechados. Vou trabalhar aqui essa lateral, eu volto aqui, porque a gente vai fazer o leque igual a esse daqui, tá? Não vai ser os 7 pontos altos. Eu vou dar continuidade e volto. Voltei aqui, ó, trabalhei aqui o meu leque com 7 pontos altos, trabalhei aqui, ó, 2 bloquinhos de separação, que é onde a gente tinha aqueles espaços de 2 correntinhas. Aqui no meu leque eu fiz novamente 7 pontos altos, ficamos aqui, ó, com dois cantos aqui, ó, com 7 pontos altos, que esse aqui vai ser onde a gente vai fazer a parte dos aumentos. Trabalhei aqui novamente, ó, 2 bloquinhos de 3 pontos altos entre os leques. Nesse canto aqui, ó, eu fiz um leque normal, tá vendo, ó? 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou novamente dar continuidade aqui, ó, vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos aqui, outro aqui, e nesse leque aqui, ó, eu vou trabalhar somente metade do meu leque, ou seja, 3 pontos altos. Que aí a gente vai começar a emendar outra florzinha, tá bom? Vou dar continuidade no meu e volto. Voltando aqui, ó. Trabalhei o meu leque aqui, ó, trabalhei o meu leque normal aqui, trabalhei os meus 2 bloquinhos, cheguei nesse leque aqui, fiz somente metade de um leque e uma correntinha. Agora, a gente vai começar a unir a flor, ó, com a minha florzinha aqui, com esse square já finalizado, como já expliquei pra vocês, eu vou vir aqui no cantinho, com as 2 florzinhas aqui, ó, virada pra mim, tá vendo? As 2 florzinhas viradas pra mim. Vou inserir a minha agulha aqui, vou trabalhar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Trabalhei aqui 3 pontos altos, ó. Vou pegar aqui a minha florzinha, vou virar pra cá e vou colocar avesso com avesso, pra facilitar pra vocês, tá? Avesso com avesso. Essa aqui é a nossa florzinha que vamos trabalhar o square agora. E essa daqui é a nossa florzinha que já está finalizada. Ó, fiz os meus 3 pontos altos aqui. Vou voltar aqui na florzinha que a gente já trabalhou, vou prender com ponto baixo. Vou vir aqui pra minha florzinha que estamos trabalhando, vou fazer nesse espacinho aqui um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou voltar lá pra minha florzinha trabalhada e vou prender novamente com ponto baixo entre os espaços dos bloquinhos. Vou voltar aqui pra minha florzinha onde estamos trabalhando e vou fazer aqui novamente 3 pontos
altos, um bloquinho. Novamente, vou voltar lá pra minha florzinha, vou fazer um ponto baixo. E já tô chegando aqui, ó, no meu leque. Estamos ficando assim, eu já estou chegando aqui no meu leque. Vou trabalhar aqui dentro, metade de um leque, 3 pontos altos. Aqui no leque eu gosto de fazer uma correntinha, tá? Pra ficar um espacinho legal, pra não ficar repuxando o nosso trabalho. Vou fazer aqui a minha correntinha, vou lá no canto, ó, no leque da nossa florzinha. Vou prender aqui com ponto baixo, esse fiozinho aqui tá aqui pra arremate. E já ficamos aqui, ó, com as nossas duas florzinhas aqui unidas, tá vendo, ó? Ficamos aqui com elas unidas. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de espaço e vou começar a trabalhar aqui a lateral desse square. Vou completar aqui o meu leque fazendo aqui 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou vir aqui pro meu espacinho, vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer aqui a minha correntinha de espaço, vou para o meu próximo bloquinho, vou trabalhar mais 3 pontos altos. Lembrando que nessa carreira estamos fazendo uma correntinha de espaço de separação, tá? Uma correntinha de espaço e vou aqui pra dentro do meu leque. No meu leque, a gente vai fazer essa repetição aqui, ó. Vamos trabalhar nesses dois leques aqui do canto, nesse e nesse, vamos trabalhar esse leque aqui, ó, de 7 pontos altos, tá bom? Eu vou dar continuidade no meu, vou fazer aqui o meu leque do canto aqui, ó, com 7 pontos altos. Vou vir aqui pro meu bloquinho, vou trabalhar 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Quando chegar aqui na emenda do nosso trabalho, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu faço aqui, tá bom? Voltei, já fiz o meu leque aqui, ó, de 7 pontos altos, fiz os meus 2 bloquinhos aqui, ó, que a gente trabalha nessas correntinhas anteriores aqui, onde tínhamos 2 correntinhas, fiz o meu leque, fiz os meus 2 bloquinhos, cheguei aqui agora na parte das emendas, onde vamos finalizar os nossos leques, tá bom? Ó, vou fazer uma correntinha de espaço, vou vir aqui, ó. Tá vendo que aqui nós temos um leque aqui na nossa carreira anterior e agora nós só temos metade de um leque aqui, então nós vamos trabalhar aqui dentro, ó. 3 correntinhas, não, 3 pontos altos, meninas, me perdoe aí, 3 pontos altos pra equivaler a outra parte do nosso leque, tá bom? Ó, agora sim, temos um leque aqui, vamos só fechar ele. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou vir aqui, ó, na nossa emenda, tá vendo, ó? E vou fazer aqui um ponto baixo. Novamente, uma correntinha. Vou vir aqui pro nosso leque completo. Vou trabalhar aqui dentro 3 pontos altos. 1, 2, 3. Trabalhei aqui, agora eu vou fazer uma correntinha de espaço. Vou trabalhar aqui os meus 2 bloquinhos que faltam, que é nesses 2 espacinhos aqui, e volto pra gente finalizar a carreirinha juntos. Fiz aqui os meus 2 bloquinhos, fiz um pontinho, uma correntinha de separação aqui, e vamos fechar nossa carreirinha. Ó, aqui nós tínhamos começado com 3 correntinhas, né? Fizemos as 3 correntinhas e os nossos 6 pontos altos. Eu vou vir aqui, ó, vou contar a primeira, a segunda, na terceira eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2 correntinhas, que é para equivaler o nosso ponto alto. Aqui, se você achar que subir com 3 vai ficar melhor, você pode fazer. Ó, eu vou fazer o seguinte, no nosso tapetinho eu subi com 2, nesse aqui eu vou subir com 3 pra gente ver a diferença, tá bom? Ó, 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui no meu próximo ponto, vou fazer aqui um ponto alto.
E nessa carreirinha aqui, nós vamos prender as nossas folhinhas dos cantos, tá bom? Ó, meu segundo ponto alto, meu terceiro ponto alto. Lembrando que, assim, aqui, quando a gente voltar, a gente vai ter mais um ponto alto que vai equivaler o nosso aumento, tá? Porque agora nós já vamos começar a trabalhar os aumentos. Aqui, ó, no primeiro, vamos ter um aumento. No segundo e no terceiro, vamos fazer pontos altos sozinhos. No quarto aqui, ó, eu já vou ter um aumento. Vou trabalhar um aumento aqui, ó. Presta atenção que essa vai ser a repetição do nosso outro lado também, tá? Eu ainda vou fazer essa partezinha aqui com vocês e vou deixar, como vai ser repetição, eu vou ensinar um lado, outro lado, aí já tá bem explicadinho, vocês conseguem fazer. Fiz 2 pontos altos aqui, vou pro próximo espacinho, ó, e agora eu já vou prender aqui a minha folhinha. Eu vou buscar aqui a minha folhinha maior, vou dar uma volta na minha agulha já pra fazer o meu ponto, mas antes eu vou inserir a agulha aqui na folhinha e inserir lá no nosso ponto, pra gente ficar com ela presinha aqui, tá bom? Ó. Aí, nós vamos contar aqui, esse daqui é o nosso quinto ponto alto, tá? Ó, no sexto também nós vamos trabalhar um ponto alto sozinho. E no sétimo, nós vamos trabalhar aqui o nosso aumento. Ó, vamos ficar aqui com 2 pontos altos juntos. Toda vez que eu falar aumento, são 2 pontos altos juntos, tá bom? Ó, ficamos aqui, ó, com um aumento no nosso primeiro ponto, que eu vou fazer ele aqui na volta, antes de fechar a carreirinha. Fiquei aqui com um aumento no nosso quarto ponto e aqui no nosso sétimo ponto um aumento. Aqui, ó, nos nossos espacinhos aqui, nós vamos trabalhar, por toda a nossa carreira, 2 pontos altos juntos. No bloquinho, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, na carreira anterior, nós tínhamos esse bloquinho de 3 pontos altos. Sobre cada um deles, nós vamos trabalhar um ponto alto. No nosso espacinho, vamos trabalhar 2 pontos altos. E nessa carreirinha, nós não vamos prender essas nossas folhinhas aqui do meio, tá? Vamos prender somente a do canto. Trabalhar aqui o ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto aqui no nosso ponto alto sobre ponto alto. Ficamos com ponto alto aqui, ó, sobre ponto alto do nosso bloquinho. E vamos agora aqui pro nosso espacinho, trabalhar aqui 2 pontos altos, tá? E essa aqui vai ser repetição da nossa carreirinha. Toda vez que você encontrar o espacinho, você vai trabalhar 2 pontos altos. Toda vez que você encontrar o bloquinho, você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui novamente no nosso leque aqui do canto. Ó, no primeiro aqui, eu já vou fazer um aumento. No primeiro ponto alto, já vou fazer um aumento. Vou trabalhar aqui, ó, sobre o segundo com ponto alto sozinho. E sobre o nosso terceiro também vai ser um ponto alto sozinho. Só que aqui agora eu já vou prender a minha folhinha. Vou vir aqui, ó. Vou aqui pegar uma alcinha dela aqui e vou vir aqui no meu terceiro ponto alto e vou prender. Ficamos aqui com um aumento e 2 pontos altos. Eu estou chegando aqui, ó, no meu quarto ponto alto. Aqui eu vou trabalhar novamente um aumento. O nosso quinto e o nosso sexto, nós vamos trabalhar pontos altos sozinhos. Ó. E aqui no nosso sétimo, nós vamos trabalhar um aumento. E essa aqui vai ser a repetição da nossa outra lateral também, tá bom? Nosso outro canto. Eu fiz essa parte com vocês. E aí, como não vai ter diferença, eu vou dar continuidade e depois a gente volta. Mas antes eu vou explicar pra vocês. Aqui, ó. No primeiro ponto alto, eu fiz um aumento. No terceiro e no quarto, eles ficaram sozinhos. O quinto, eu fiz um aumento. O sexto, no quarto, eu fiz o aumento. No quinto e no sexto, eles ficaram sozinhos. No sétimo, eu fiz um aumento. Ou seja, nós ficamos com 2 pontos altos aqui, ó, entre os aumentos, nessa carreirinha, tá? A nossa lateral vai ser repetição. Aqui, quando no nosso espacinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Sobre os nossos pontos altos, um ponto alto. Nosso espacinho, 2 pontos altos. Sobre os pontos altos, um ponto alto. Quando chegar aqui, ó,
No canto, eu volto com vocês pra gente prender a folhinha e eu explicar como é que eu faço aqui, tá bom? Voltando aqui, ó. Fiz aqui nos meus espacinhos 2 ponto alto sobre ponto alto, cheguei aqui no meu canto. Aqui nós vamos prender a nossa folhinha aqui do canto, ó. Você vai buscar essa folhinha aqui maior, vai inserir a sua agulha aqui, ó, bem no topinho dela, ó. Vai pegar uma alcinha dela aqui por trás, vai vir aqui no espacinho e vai fazer aqui um ponto alto. Aqui no nosso meio do leque, nós vamos ficar com um ponto alto. Aqui, ó, na nossa emenda, aqui, ó, ficamos aqui, prendemos aqui, no espacinho do nosso leque, nós ficamos aqui com um ponto alto. Aqui na nossa emenda, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Ó, dei 2 voltinhas na minha agulha, vou inserir aqui ela aqui bem no meio da emenda e vou fazer aqui um ponto alto duplo. Aqui no nosso leque, a mesma coisa, vamos pegar aqui a nossa folhinha, vamos inserir um fio aqui por trás, vir aqui no leque e fazer um ponto alto. E a partir daqui vai ser uma repetição de novo, como já expliquei pra vocês, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos no espacinho. Quando chegar aqui, vocês vão fazer o aumento, como o canto com aumento. Um aumento no primeiro, um aumento no quarto, um aumento aqui no sétimo. E não esqueçam de prender a folhinha. Eu prendo aqui, ó, contando daqui pra cá, no nosso 5º ponto alto. Mas, se no seu caso aí, você achar que ela fica melhor em outro ponto alto, também não tem problema, tá? E vamos seguir repetindo, vai fazer os nossos aumentos aqui, os nossos aumentos aqui. Aqui na nossa parte da emenda, vai prender a nossa folhinha aqui nesse espacinho, vai trabalhar um ponto alto duplo aqui dentro. Vai prender novamente a folhinha aqui, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos no espacinho. Eu vou dar continuidade e volto com o meu pra gente fechar e dar início à nossa próxima carreirinha. Trabalhei aqui por toda a minha volta pontos altos, ó, nos meus aumentos, fiz como expliquei pra vocês, nos meus espacinhos, 2 pontos altos, nos meus bloquinhos, ponto alto sobre ponto alto, cheguei aqui no final. Fiz os meus 2 pontos altos aqui no espaço, lembrando que eu falei pra vocês que o nosso último, o primeiro aumento desse canto aqui, ia ser feito aqui no final, né? Eu vou vir aqui no pezinho dele, ó. Vou trabalhar aqui um ponto alto, que vai equivaler o meu aumento dessa carreirinha. Ó. Vou contar aqui, nessa carreirinha subimos 3 correntinhas, né? 1, 2 na terceira, vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que vai equivaler o meu ponto alto dessa carreira. Vou trabalhar aqui, ó. O meu aumento vai ser trabalhado aqui quando a gente voltar novamente, tá bom? Vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Agora, repara que nessa carreirinha, na carreira anterior, entre os nossos aumentos, nós tínhamos 2 pontos altos. Nessas, vamos ficar com 3. Porque aqui, ele tá sozinho, mas quando a gente voltar, vai fazer um aumento aqui, ó. Ficamos com 3, chegamos aqui, ó, no nosso aumento da carreira anterior. Primeiro ponto alto, por toda a nossa volta, vai ser feito assim. Primeiro, por toda a nossa volta e por todo o nosso trabalho de carreirinhas fechadas. Ó, fiz aqui o meu primeiro ponto alto, no segundo, eu vou fazer um aumento. Ó, primeiro ponto alto, eu fiz um ponto alto sozinho, no segundo, eu fiz o meu aumento. Presta atenção aqui, ó, tá vendo? Na carreirinha anterior. No nosso primeiro, um ponto alto sozinho, no nosso segundo, o aumento. E essa carreira vai ser repetição. Ponto alto sobre ponto alto e aumento sobre aumento. Ó, ponto alto sobre ponto alto, chegamos aqui novamente no nosso aumento aqui, ó, no nosso segundo ponto alto do aumento, vamos trabalhar nele um aumento. Se na carreira anterior nós tínhamos 2 pontos altos entre os aumentos, nessa ficamos com 3. Na próxima, vamos ficar com 4,
na outra vamos ficar com 5, e assim vai ser por todas as nossas carreiras, enquanto estivermos fazendo essas carreirinhas de pontos altos fechados, tá bom? Ó, vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhar aqui, ó, até ponto alto, até chegar aqui na direção da minha folhinha pra gente prender, tá bom? Ó. Cheguei aqui, eu acho que aqui já dá pra prender a minha folhinha, então o que que eu faço? Eu vou pegar ela aqui, ó, e vou vir aqui, ainda dá pra trabalhar mais um ponto aqui. Eu vou dar uma laçadinha aqui na minha agulha, vou vir aqui na minha folhinha, vou pegar uma alcinha dela aqui por trás e vou lá no ponto que eu ia trabalhar e vou prender ela. Prendi, vou seguir fazendo os meus pontos altos. Eu vou trabalhar aqui até chegar aqui no aumento, para eu explicar mais uma vez aqui para vocês, para eu dar continuidade, tá bom? Cheguei aqui novamente, ó, no meu aumento. Como eu expliquei para vocês, esse aqui é o meu primeiro ponto alto do aumento, eu trabalhei um ponto alto. No segundo, eu vou trabalhar um aumento. Aqui é o ponto alto sobre ponto alto, até chegar novamente no nosso aumento. 2, 3. Cheguei aqui no meu aumento de novo, no primeiro ponto trabalhei um ponto alto, no segundo trabalhei um aumento. E assim, ó, vai ser toda a nossa carreira, tá? Ó. Vou chegar aqui no último aumento aqui do nosso canto aqui, ó, cheguei. Vou fazer aqui um aumento. No primeiro, trabalhei um ponto alto sozinho, no segundo, eu trabalhei um aumento. Agora, eu vou explicar para vocês as nossas, nessa carreira, lembrando que vai ser ponto alto sobre ponto alto, aumento sobre aumento. Então, vai ficar repetitivo. O que que a gente vai fazer? Prender essas folhinhas que ficaram soltas. Quando chegar aqui na direção delas, aí vocês prendam aí, tá bom? Pra ela ficar assim, ó, mais bonitinha. Eu vou dar continuidade na minha carreirinha, volto pra finalizar essa carreirinha com vocês e vou explicar aqui quantas carreirinhas a gente vai ficar. Como vai ser sempre uma repetição, eu não vou ficar fazendo, tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo. E aí, eu vou dar continuidade aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra gente finalizar essa carreirinha juntas e eu vou falar a quantidade de carreiras que a gente vai precisar aqui. Cheguei aqui no final da minha carreirinha da minha segunda carreirinha de pontos altos. Ó, trabalhei aqui no meu primeiro ponto alto do aumento, tá vendo? Agora, eu vou dar uma laçadinha e vou fazer o meu aumento aqui. Lembrando que o nosso primeiro ponto do aumento já tá, vamos fazer só mais um, pronto. Ficamos aqui com o aumento, tá vendo? Ó, isso aqui, onde eu fecho aqui é o nosso aumento. Vou vir aqui na primeira, segunda, terceira correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixo. E eu tô gostando mais desse fechamento aqui com 3 correntinhas. Eu acho que depende do trabalho, você fecha com 2, você sobe com 2 ou você sobe com 3, tá bom? Ó, vou novamente subir aqui com 1, 2, 3 correntinhas. Vou para o meu próximo ponto. E vamos lá para a repetição de ponto alto sobre ponto alto. O nosso primeiro ponto do aumento a gente sempre faz aqui na volta, né? Estamos fazendo, né? Eu não sei vocês aí como que vocês fecham, tá bom? Porque você não vai mudar em nada o trabalho. Pronto. Na primeira carreirinha, nós ficamos com 2 pontos altos entre o aumento. Na segunda, nós ficamos com 3. Estamos na terceira carreirinha e estamos ficando aqui, ó, com 4 pontos altos entre os aumentos. Aqui está o meu aumento. O meu segundo, ó, o meu segundo ponto alto aqui do aumento da carreira anterior. Aqui eu vou trabalhar o meu aumento.
E essa daqui vai ser a repetição novamente da nossa carreirinha. E eu não vou ficar fazendo o tempo todo com vocês pro vídeo não ficar tão longo. Ó, vai ser assim, ponto alto sobre ponto alto. E toda vez que a gente encontrar aqui os aumentos, no primeiro a gente vai trabalhar um ponto alto normal, no segundo a gente vai trabalhar o nosso aumento. Ó, na carreira anterior aqui, prendi todas as minhas folhinhas, tudo ok. E como vai ser uma repetição, eu vou dar continuidade e volto com vocês. Ou seja, eu estou na terceira carreirinha. Vou completar aqui a minha terceira e vou fazer mais uma. Vamos ficar aqui com um total de 4 carreirinhas de pontos altos fechados. Vou dar continuidade e volto com a minha quarta carreira finalizada, tá bom? Lembrando que o nosso aumento tá sendo feito aqui e o meu último ponto do aumento a gente faz aqui quando for finalizar a carreira, se vocês estiverem fazendo assim como eu, tá bom? Vou dar continuidade e volto com minhas 4 carreirinhas de pontos altos finalizada. Voltando aqui, ó, cheguei aqui ao final das minhas 4 carreiras, ó, 4 carreirinhas de ponto alto. A impressão que dá é que o nosso trabalho tá embabadando, só que não, tá? Depois a gente, nas próximas carreiras, você vai ver que ele começa a ficar retinho, ó. Vou finalizar aqui com vocês a minha quarta carreira. Meu último ponto foi feito aqui, ó, no ponto, junto com as 3 correntinhas que subimos, pra assim ficar aqui o nosso aumento. Vou inserir aqui a minha agulha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ó. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, para o meu próximo ponto, e vou fazer aqui um ponto alto, ficando assim, ó. Agora, vamos começar aqui a trabalhar os nossos pontos altos trançados. Vou dar uma laçada na minha agulha, vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui. Tá vendo que aqui é o nosso aumento? Só que ele a gente vai fazer aqui quando finalizar a carreira, tá bom? Ó, vou voltar aqui, aqui nós temos a correntinha, aqui nós temos o ponto alto do aumento. Eu vou voltar aqui nele, ó, no último ponto da carreira anterior. Vou dar laçadinha na minha agulha, vou buscar o meu fio e vou trabalhar aqui no nosso ponto trançado. Vou tirar os 3 de uma vez. Vou para o próximo. Vou pular esse daqui e vou trabalhar nesse. Vou trabalhar aqui 1, 2 pontos altos. Vou dar aqui a minha volta na agulha, vou voltar aqui naquele ponto que a gente pulou. Vou buscar o meu fio e vou fazer aqui um ponto alto trançado. E assim vai ser toda a nossa volta, tá bom? Ó, uma voltinha na agulha. Vou pular aqui esse pontinho aqui, nosso próximo ponto, ó, chegamos aqui no aumento. Aqui eu vou fazer um aumento, ó. Vou fazer 1, vou fazer 2 no mesmo lugar. Vou dar uma laçada na minha agulha, vou vir aqui, ó, nesse ponto que a gente pulou. Eu vou puxar e vou fazer o meu ponto trançado. Uma laçada na agulha, vou pular o próximo, ó, que é esse daqui. E vou vir nesse daqui. Vou fazer aqui 2 pontos altos. Vou voltar naquele que a gente deixou sem trabalhar. Vou buscar a minha laçada, vou fazer aqui um ponto alto trançado. E aí, ó, e essa daqui vai ser a repetição por toda a nossa carreira. Toda vez que a gente chegar no aumento, a gente vai repetir o aumento. Independente se vai ser no primeiro, no segundo ou no pontinho aqui do lado, tá bom? Não tem problema, o importante é fazer o aumento pra depois a sua carreira não ficar emborcada, tá bom? Ó, vamos seguir assim por toda a nossa carreira. Pula 1, vai no próximo, faz 1, 2 pontos altos. Dá uma laçada, volta naquele ponto que a gente deixou sem trabalhar, busca o seu fio lá atrás, puxa ele pra ele ficar aqui, ó, da altura dos seus 2 pontos altos e tira tudo de uma vez. E essa daqui vai ser a repetição de toda a nossa carreirinha. Vou dar continuidade e volto pra finalizar mais essa carreira e iniciar a próxima com vocês.
Chegando aqui ao final da nossa carreirinha de ponto alto trançado, ó. Vocês viram que agora ele já começou a sentar, tá vendo? A impressão que embabadar já está sumindo. Ó. Como eu falei pra vocês, o nosso aumento ia ficar aqui, ó. Que eu não fiz aqui, ia ficar aqui, então vamos lá. Ó, me sobrou aqui 2 pontos altos. Eu vou pular o primeiro e no segundo eu vou fazer o nosso aumento. 2 pontos altos juntos. Vou dar uma laçadinha na minha agulha, vou vir aqui naquele ponto que a gente pulou, vou buscar o meu fio e vou tirar aqui os 3 de uma vez. Vou vir aqui naquelas 3 correntinhas iniciais, vou fechar aqui com ponto baixíssimo, vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreirinha de ponto alto fechada, ó. Ponto alto sobre ponto alto, pegando aqui na nossa alcinha de trás, ó. Lembra que aqui nós temos o nosso aumento, né, ó. Então, aqui a gente já vai fazer um aumento. Aumento na direção de aumento. E aí, nós vamos nos basear nesse aumento da carreirinha aqui, ó. Dessa carreirinha, tá? Porque o nosso dessa carreira tá aqui. Mas essa carreirinha tá aqui. E nós vamos nos basear nele. Aumento aqui, ó. Quando chegar aqui, outro aumento, nós vamos fazer aqui aumento na direção de aumento, tá bom? E vai ser uma carreirinha fechada de ponto alto aqui. Ó, ponto alto sobre ponto alto. Ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui não tem hora pra fazer reforma, viu? O povo faz reforma 24 horas por dia, então não tem nem como procurar um horário mais silencioso. Ó, ponto alto sobre ponto alto, pegando aqui na nossa alcinha de trás, ó. Cheguei aqui no meu aumento, tá vendo? Na direção do meu aumento, ó. Tá nessa carreirinha aqui, ó. Nessa última carreirinha de ponto alto, então, na direção dele aqui, eu vou fazer um aumento. E essa daqui vai ser a repetição de toda a nossa carreirinha. Ponto alto sobre ponto alto, pegando a nossa alcinha de trás. Quando chegar aqui na direção do aumento dessa carreirinha de ponto alto fechado, a gente vai repetir o aumento. Eu vou dar continuidade e volto pro nosso vídeo não ficar tão longo. Chegamos aqui ao final de mais uma carreirinha, a nossa carreirinha de ponto alto fechado. Agora, nós já podemos aqui fechar o nosso trabalho, ó. Aqui, começamos com 3 correntinhas, vou vir aqui na terceira, ó. 1, 2, na terceira. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ó, fiz aqui um ponto baixíssimo, deixa eu focar. Vou fazer uma correntinha só por segurança aqui e já posso cortar o meu fio, porque agora a gente vai trabalhar com fio branco. Nós vamos fazer aquela carreirinha lá no fio branco. Aí, puxei aqui. Ó. Podemos puxar aqui. Carreirinha de ponto alto finalizada. Agora, nós vamos entrar com o nosso fio branco. Eu vou vir aqui com o meu fio branco, vou dar aquela laçadinha inicial aqui na minha agulha. E nós vamos fazer uma carreirinha de ponto alto trançado aqui. Vocês já fizeram o tapete da pia, já sabem como que é, né? Eu costumo começar aqui, ó, sempre no ponto onde a gente fechou, eu costumo começar sempre nesse último ponto que a gente fez aqui pra fechar, tá bom? Vou inserir a minha agulha aqui, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto, vou vir aqui, ó, no ponto que a gente fechou, vou inserir a minha agulha,
Vou fazer aqui um ponto alto. Ficamos com 2 pontos altos, né? Vou dar aquela laçadinha aqui na minha agulha, vou vir aqui no ponto, nesse ponto aqui anterior ao que começamos. Vou buscar o meu fio e vou fazer aqui um ponto alto trançado. Vou puxar ele aqui pra ficar a altura dos meus 2 pontos altos, tá bom? Ó. Vou vir aqui agora, vou pular o meu próximo ponto e veja aqui que é do aumento já, tá vendo, ó? Vou pular o primeiro, vou no segundo. Como chegamos aqui no aumento, vou repetir aqui um aumento. Fiz um. Fiz 2. Vou dar minha laçadinha na agulha, vou voltar aqui naquele ponto que a gente ficou sem trabalhar. Vou buscar o meu fio, vou puxar e vou fazer aqui um ponto alto trançado. Vou pular o meu próximo ponto, vou no próximo, vou fazer 1, 2 pontos altos. Vou voltar aqui no ponto que a gente não trabalhou, vou buscar o meu fio, vou puxar pra ficar a altura dos 2 pontos altos, vou tirar os 3 de uma vez. E essa daqui vai ser a repetição da nossa carreirinha. Quando a gente chegar no aumento, a gente vai repetir o aumento. Se o ponto for, o aumento não tem problema se ficar no primeiro, no segundo ou até aqui no pontinho do lado, tá? O importante aqui é fazer o aumento pra nossa carreira não ficar emborcando, tá bom? Vou dar continuidade e volto com essa carreirinha aqui finalizada. Voltando aqui com mais uma carreirinha finalizada, ó, como que tá ficando. Agora já podemos aqui, ó, fazer aqui o nosso último bloquinho. Vou pular o primeiro, vou no segundo, vou fazer um ponto alto. Vou no próximo, vou fazer aqui mais um ponto alto. Vou ficar aqui com 2 pontos altos, vou nesse ponto aqui que a gente pulou, vou buscar o meu fio, vou esticar ele aqui pra ficar na altura dos 2 pontos altos. Agora, eu vou aqui nas minhas 3 correntinhas onde iniciamos, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou dar uma laçadinha de segurança aqui e vou cortar o meu fio. Agora, a gente vai voltar a trabalhar com o rosa. Prontinho. Ó. Agora, nós vamos fazer aquelas 2 carreirinhas lá de ponto alto. Ó. Vamos dar aquela laçadinha inicial aqui. Aí. Vou vir aqui no meu trabalho. Eu sempre gosto de começar um pontinho aqui, ó. Por exemplo, eu finalizei aqui, eu gosto de começar um pontinho antes do ponto que a gente finalizou. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, pegando só a laçadinha de trás do nosso ponto aqui de base. Vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Vou aqui no próximo, ó, vou fazer um ponto alto. Como eu falei pra vocês, aqui vai ser uma carreirinha toda de ponto alto fechada, respeitando os nossos aumentos, ó. Ponto alto sobre ponto alto, pegando aqui na nossa laçadinha de trás. E aqui chegamos no aumento, ó, na direção dessa carreirinha rosa aqui, da última carreirinha rosa aqui, aqui eu tenho um aumento, tá vendo? Ó, na direção dela, eu vou repetir o meu aumento. Ponto alto sobre ponto alto, pegando aqui na laçadinha de trás. Quando a gente encontrar um aumento
a gente faz um aumento na direção dele, que nós estamos nos baseando nessa última carreirinha aqui, que fizemos na cor rosa. E assim vai ser a repetição de toda a nossa carreirinha. Aqui eu vou ficar com 2 carreirinhas rosas, né? Só que eu vou dar continuidade nessa daqui, ó. Quando chegar no meu aumento, na direção do aumento, eu vou fazer aumento. E aí eu volto pra falar pra vocês se na nossa segunda carreirinha a gente vai ou não ter aumento, tá bom? Por enquanto, nessa carreirinha aqui a gente tem aumento sim. É só continuar aí, ponto alto sobre ponto alto, aumento na direção do aumento e eu já volto. Voltei aqui, ó, com a minha carreirinha de ponto alto finalizada. Ó, voltei pra fechar com vocês. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Fiz o meu último ponto aqui. Vim aqui naquelas correntinhas que iniciamos, ó, que tem um ponto baixo, 2 correntinhas. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou subir novamente fiz as minhas 3 correntinhas. Vou fazer aqui uma carreirinha toda fechada de ponto alto, pegando aqui na alcinha de trás. E nessa carreirinha aqui, nós não vamos ter aumento, tá? Vamos fazer somente ponto alto sobre ponto alto por toda a nossa volta, até chegarmos lá no final da nossa carreirinha, tá? Ponto alto sobre ponto alto sem aumento. Eu vou dar continuidade e volto com vocês quando chegar no final da minha carreira. Voltando aqui com a minha segunda carreirinha de pontos altos finalizadas, eu fiz uma carreirinha completa de ponto alto, pegando na alcinha de trás, e nessa carreirinha nós não tivemos aumentos. Vocês vão ver que ele vai ficar com efeito de emborcando assim pra dentro, sabe? E esse aqui é o efeito que precisamos para a nossa tampa do vaso. Meninas, essa daqui foi a nossa aulinha de hoje, a primeira parte do nosso tapete da pia. Pro vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer ele em 2 partes também. Eu vou passar aqui pra vocês a medida que ele tá até o momento, porque assim, aqui ó, nessa segunda correntinha, onde a gente vai fazer as alcinhas pra nossa telinha. Então, aqui é a medida, aqui é onde você vai ajustar, se você quer uma capa maior ou menor, tá bom? Eu vou passar aqui pra vocês a medida. Ele ficou aqui, ó, eu já medi, ele ficou aqui com 49 de comprimento, daqui, ó, até aqui, ele ficou com 49 de comprimento. E ficou aqui, ó, com 36 de largura. É porque aqui eu não consigo mostrar tudo, mas ficou com 36 de largura e ficou com 39 de comprimento. O meu vaso é padrão, então, assim, essa daqui é a medida pro meu vaso, tá bom? E essa daqui foi a nossa aulinha de hoje. Eu volto com vocês na segunda aula pra gente fazer o bico. Espero que goste, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro das notificações, tá bom? E para ajudar no crescimento do canal. Muito obrigada, essa foi a primeira parte da nossa tampa do vaso.